Você já tomou tadalafila e ficou com medo de ter um infarto? Ou talvez você tenha ouvido que ela causa dependência e que depois você nunca mais vai conseguir ter ereção sem um remédio? Ou quem sabe você acha que ele só funciona se tomar exatamente 1 hora antes da relação sexual? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você caiu em alguns mitos mais comuns sobre a tadalafila. E você não está sozinho, né? Muita gente acredita nessas histórias. Hoje eu vou desmascarar os 7 maiores mitos sobre esse remédio que muita gente toma, mas poucas pessoas realmente entendem como funciona. Presta atenção porque o 4º mito que eu vou falar pode estar colocando a sua saúde em risco nesse exato momento. Assiste o vídeo até o final para descobrir a verdade que ninguém te conta sobre a tadalafila. Olá pessoal, eu sou o Dr. Juliano Plastina, urologista especializado em andrologia, oncologia e cirurgia robótica. Eu faço atendimentos na cidade de Maringá, no Paraná, mas eu posso atender qualquer paciente do Brasil por uma consulta online. É só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela ou usar o link na descrição. Então, meu amigo, você já deve ter ouvido falar da tadalafila, também conhecida aí pelo nome comercial Cialis, né, a famosa Tadala. Era um dos remédios mais usados para problema de ereção, junto com o Viagra e o Levitra. Mas tem também muita informação errada circulando por aí. E hoje eu vou esclarecer os 7 principais mitos sobre esse remédio. Então vamos lá, o mito número 1 é que a tadalafila causa infarto e problemas no coração. E esse é provavelmente o mito mais comum, disparado e que mais assusta os homens. Muita gente acha que tomar tadalafila é praticamente uma roleta russa com o coração, mas na verdade não é bem assim. A tadalafila age abrindo os vasos sanguíneos para permitir que entre mais sangue no pênis. E ela também pode fazer a pressão arterial cair um pouquinho. Geralmente é uma queda pequena que você não vai sentir muita diferença. Essa queda é segura para a maioria dos homens. O que muita gente não sabe é que vários estudos já mostraram que a tadalafila é segura mesmo para pacientes com problemas leves de coração que estão controlados. Na verdade, alguns trabalhos científicos sugerem que o uso regular de tadalafila pode trazer benefício para o coração e para a circulação. O perigo real está na combinação com os remédios chamados nitratos. Esses nitratos são algumas medicações que pessoas com dor no peito, né, a chamada angina, usam, como a isosorbida ou a nitroglicerina. Esses remédios também abrem os vasos sanguíneos, então quando você usa junto com a tadalafila, a pressão pode cair muito que a pessoa pode desmaiar e até ter um infarto. É como se estivesse dirigindo e pisasse no freio e no acelerador ao mesmo tempo. O carro não vai saber o que fazer. Por isso, você usa qualquer tipo de nitrato, você não deve tomar tadalafila. Mas isso é bem diferente de dizer que tadalafila causa infarto. O mito número 2 é, depois que você começa a usar tadalafila, vai ficar dependente para sempre. Esse mito é muito comum, né? Muitos homens evitam começar o tratamento com a tadalafila porque acham que vai virar um vício, né? Como se fosse uma droga. A realidade é que a tadalafila não causa dependência física, ela não altera os mecanismos naturais de ereção do seu corpo. O que acontece é que ela simplesmente facilita o processo quando você já tem estimulação sexual. É como usar óculos para enxergar melhor, você não fica dependente do óculos, eles apenas ajudam uma função que o seu corpo está precisando. Muitos dos meus pacientes eles usam tadalafila por um período enquanto tratam a causa do problema da ereção, né, que pode ser estresse, ansiedade ou até algum problema no relacionamento. E depois que a gente trata essas causas, uma boa parte deles conseguem ter ereções depois sem o remédio. E aí, claro que tem um componente psicológico. Alguns homens ganham confiança usando a tadalafila e depois eles ficam com medo de tentar ter relação sexual sem o remédio. Mas é uma questão de confiança, não é de dependência física. Mito número 3, a tadalafila só funciona se você tomar exatamente 1 hora antes da relação. Esse é um mito que confunde a tadalafila com outros remédios que prolongam a ereção, tipo o Viagra e o vardenafila. A grande vantagem da tadalafila é justamente o seu tempo de ação mais prolongado. Enquanto o Viagra tem um efeito ali que dura 4 a 6 horas, a tadalafila pode durar até 36 horas no organismo. E por isso que ela ganhou o apelido de pílula do final de semana. Você pode tomar a tadalafila e ter relações sexuais várias horas depois, até no dia seguinte, sem perder o efeito do remédio. E isso dá muito mais liberdade para o casal, sem aquela pressão de tipo agora ou nunca, né? Além disso, a gente tem a opção da tadalafila diária, com uma dose mais baixa, que é de 5 mg, que você toma todos os dias, independente de quando você vai ter relação sexual. Usando essa modalidade diária, você vai estar sempre pronto, né, quando surgir a oportunidade de ter uma relação. Antes de eu continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa o seu like no vídeo. Aqui sempre tem muita informação importante sobre saúde sexual masculina, então você vai aproveitar bastante os nossos vídeos. Bom, vamos lá, o mito número 4. É seguro comprar tadalafila sem receita ou comprar pela internet. E esse mito é o que mais me preocupa como médico porque ele pode colocar a sua saúde em risco. Muitos homens, por vergonha ou para economizar tempo, eles acabam comprando tadalafila sem receita naquelas farmácias duvidosas aí pela internet, que não seguem muito as regras naqueles sites, né, que prometem milagres. O perigo aqui é duplo, né? Primeiro, você pode estar comprando um produto falso, que não tem nenhum remédio de verdade na quantidade que você precisa. Segundo, que você está pulando uma etapa muito importante, que é a consulta médica. O problema da ereção é que muitas vezes ele é um sinal de outras doenças, como diabetes, pressão alta, colesterol alto ou problemas hormonais. Quando você se automedica,
você está perdendo a chance de descobrir e tratar essas doenças que podem estar por trás do seu problema sexual. Além disso, como eu falei antes, a tadalafila não pode ser usada junto com alguns remédios para o coração. E aí só um médico pode avaliar se o remédio é seguro para você. Agora o mito número 5 é que a tadalafila aumenta o desejo sexual e o tamanho do pênis. Isso é um mito comum, né, em todos os remédios para problema de ereção, não é só a tadalafila. E aí você tem que entender que a tadalafila não é uma poção mágica que aumenta a vontade de fazer sexo. Ela também não aumenta a libido nem o desejo sexual. O que ela faz é melhorar o fluxo de sangue para o pênis quando existe um estímulo sexual e aí melhora a sua ereção. Se você não tiver desejo sexual, a tadalafila não vai fazer efeito nenhum. É tipo você colocar gasolina no motor do carro se ele estiver desligado, né? O carro não vai andar. E a tadalafila também não aumenta o tamanho do pênis. O que pode acontecer é que alguns homens com problema de ereção, muitas vezes eles não conseguem atingir o potencial máximo da ereção. Quando eles começam a usar a tadalafila, daí eles conseguem ereções mais completas, né, o que pode dar a impressão de que o pênis aumentou, né, mas na verdade é só uma melhora da ereção. O pênis só está atingindo o seu tamanho normal que antes não conseguia atingir. Se você está com problema de desejo sexual, isso pode estar relacionado a questões hormonais, como baixa testosterona ou como fatores psicológicos. Nesse caso, a tadalafila sozinha não vai resolver o problema e você tem que procurar uma avaliação médica completa. O mito número 6 é que a tadalafila pode causar cegueira. Esse aí é um mito meio assustador que surgiu há alguns anos, né, e continua circulando pela internet. Algumas pessoas acreditam que a tadalafila pode causar cegueira permanente. A verdade é que existe uma condição rara chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, né? É um nome bem estranho. Mas eu vou simplificar para vocês e chamar de problema de circulação do nervo do olho. Foram relatados alguns casos raros dessa condição em pessoas que usavam medicamentos para disfunção erétil, incluindo a tadalafila. Mas assim, ainda não existe estudo mostrando que tem uma relação direta de causa e efeito. As pessoas que tiveram esses problemas já tinham fatores de risco para problemas nos olhos, né, como pressão alta, diabetes, colesterol alto ou eram fumantes. Para você ter uma ideia, a chance de você ter esse problema é tão pequena que é tipo ganhar na loteria, só que ao contrário, né? A gente está falando de menos de um caso para cada 100 mil usuários. Só que assim, alguns usuários de tadalafila podem notar uns efeitos temporários na visão, né? Como uma leve alteração da percepção de cores, né? Normalmente um tom mais azulado, ou uma sensibilidade maior à luz. Esses efeitos são temporários e eles desaparecem em poucas horas. Então, a tadalafila não causa cegueira permanente para a grande maioria das pessoas, só naqueles casos raros que a gente viu e que pode não estar relacionado à tadalafila. Mas claro, se você tem algum problema de visão, doença nos olhos, você tem que conversar com o seu médico antes de usar o medicamento. E o mito número 7 é de que a tadalafila não funciona para diabético ou para homem mais velho. Muitos homens com diabetes, com idade mais avançada, eles acreditam que a tadalafila não vai funcionar para eles porque seus casos são muito graves ou já passou da idade. A verdade é que a tadalafila pode ser eficaz mesmo para homens com diabetes ou idade avançada, embora a resposta possa variar de pessoa para pessoa. Os estudos mostram que cerca de 60 a 70% dos homens com diabetes respondem bem à tadalafila. Não é uma taxa tão alta quanto em homens sem diabetes, né, que pode chegar a 80 a 90%, mas ainda assim é uma chance muito boa de melhora. Do mesmo jeito, homens mais velhos podem responder bem à tadalafila, embora eles possam precisar de doses mais altas ou de um tratamento mais prolongado. A idade por si só não é uma contraindicação. O que acontece é que assim, tanto o diabetes quanto o envelhecimento, eles podem causar danos mais extensos aos vasos sanguíneos e aos nervos do pênis, aí, tornando esse tratamento um pouco mais difícil. Mas não quer dizer que não vá funcionar. Além disso, né, para os homens com diabetes, o controle adequado do açúcar no sangue é fundamental também para melhorar a resposta da tadalafila. E para os homens mais velhos, manter um estilo de vida saudável com exercício regular pode aumentar significativamente as chances de sucesso nesse tratamento. Então, se você tem diabetes, a gente está na casa dos 60, 70 anos, não precisa desistir antes de tentar. Conversa com o seu urologista se a tadalafila é indicada para o seu caso. Se você está enfrentando problema de ereção, não tenha vergonha de procurar ajuda médica. O problema de ereção é uma doença como qualquer outra e tem tratamento. Se você tiver alguma dúvida sobre a tadalafila ou se você já acreditava em algum desses mitos, deixa aí nos comentários. E se quiser uma consulta comigo, só clicar no link na descrição. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.